Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Estamos na área mais uma vez ao lado desta dupla. Chico Lang. Boa noite, Celso. Boa noite. Osmar Garrafa. Boa noite, Celso. Chico. O programa hoje promete. A gente vai acompanhar o último adeus ao Rei Pelé. Também teremos os gols da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A primeira coletiva e aguardadíssima coletiva de Vitor Pereira como técnico do Flamengo. Safado. Opa, que bom. Eu escutei uma... Eu também ouvi alguma coisa. Deve ser uma interferência. Né? Também acho uma interferência. A chegada de Luis Soares a Porto Alegre e todas as novidades no mercado da bola envolvendo os grandes clubes paulistas. Fique com a gente, voltamos logo depois do intervalo. Estamos de volta com o último adeus ao rei do futebol. Pelé foi sepultado hoje em Santos, em cerimônia carregada de emoção. Acompanhe na reportagem de Thiago Salazar. Os sentimentos de saudade e dor afloraram nas últimas horas de Pelé na Vila Belmiro. Hoje pela manhã, as pessoas continuavam tolerando filas quilométricas só para se despedir do rei do futebol. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou nos minutos finais do velório e participou de uma missa que foi celebrada dentro do campo. Às 10 horas foi Pelé quem se despediu da Vila. Pela última vez, o eterno camisa 10 saiu de campo. Do lado de fora, uma multidão de fãs aguardava o ídolo. De cima do caminhão de bombeiros, dentro do caixão, Pelé foi exaltado, celebrado e levado até a casa de sua mãe. Dona Celeste, de 100 anos de idade, tem recebido cuidados especiais e não pôde aparecer na varanda, onde familiares e amigos se emocionaram com a homenagem. Após 3 horas e meia de cortejo pela cidade de Santos, o corpo de Pelé chegou ao Memorial Necrópole Ecumênica para a cerimônia de sepultamento. É aqui, em um mausoléu exclusivo, que o rei do futebol descansará para sempre. Uma cerimônia digna de um rei anunciou o adeus de Edson Arantes do Nascimento, de 82 anos. Bom, de acordo com o Santos Futebol Clube, daqui a pouquinho eu passo a palavra para o Chico e para o Garrafa. De acordo com o Santos Futebol Clube, mais de 230 mil pessoas compareceram ao velório do Pelé. Porém, jornalistas brasileiros e estrangeiros notaram algumas ausências importantes. Vamos acompanhar. Mais de 1.100 jornalistas de 23 países diferentes fizeram o credenciamento e estiveram aqui em Santos para a cobertura do velório de Pelé. Em compensação, o número de jogadores e ex-jogadores foi muito baixo e surpreendeu, inclusive, os jornalistas estrangeiros que estiveram por aqui. Bom, aqui temos mais de 1.000 jornalistas de 20 e tantos países e muitos deles esperavam exatamente que houvesse ídolos do futebol brasileiro, atuais e do passado, que estivessem aqui para participar da cerimônia. Até agora é uma frustração muito grande com a postura dos jogadores que não compareceram e uma sensação de que talvez o Pelé não seja tão grande assim, né? Para algumas pessoas. Isso interfere até na forma como o Pelé é percebido. Sabe, quando eu estava pensando, planejando para essa reportagem que eu vou fazer aqui sobre Pelé, eu achei que nós vamos deixar parte grande para esses jogadores que vão chegar para cá. Talvez nós vamos entrevistar alguém deles também para encaixar a nossa reportagem. Foi uma surpresa, porque eles não vi ninguém aqui, quase ninguém, de verdade, de jogadores famosos. É surpreendente, acho que seria vergonhoso não ter aqui a presença de um Dunga, de um Romário, de um Cafu, de um Ronaldo Fenômeno, enfim. Cito esses, mas são todos, porque os únicos que vieram foram Paulo Roberto Falcao, que tem um cargo no Santos, Mauro Silva, acho, mas foram muito poucos. O Pelé não merecia esse descaso de parte da geração de jogadores de futebol brasileiro, que se são jogadores de futebol, devem isso também ao Pelé. Probably their managers and the clubs that pay their wages said, we cannot afford you going on a long flight. So I don't think it was disrespectful. They all paid their
respects on social media. I just think it was one of those things. At a different time of year, maybe it would have been possible, but I don't read anything into it. E é exatamente esse o tema da nossa enquete. E eu quero saber de você que nos acompanha o seguinte: os campeões do mundo em 94 e 2002 tinham a obrigação de comparecer ao velório do Pelé? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com para deixar o seu voto. E eu já repasso a pergunta para o Chico e também para o Garrafa. Vocês acham que eles tinham a obrigação de irem ao velório do Pelé, Chico? Sem dúvida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente os jogadores que foram tetracampeões e pentacampeões. Por quê? Porque o Pelé, ele na verdade, foi muito maior que todos eles juntos, né? Então eles tinham que reverenciar essa popularidade do Pelé, essa grandeza do Pelé, né? A arte que o Pelé tinha nos pés de jogar futebol. E você fala, não, mas o enterro foi na África. Tudo bem, na África é um pouco longe, não justifica. Mas o enterro foi em Santos, gente. Do Rio para Santos, você leva o quê? Umas 4 horas. Se for de avião, é muito mais rápido. Desce em São Paulo, chega lá em 1 hora. Quem está aqui em São Paulo, por que não foi? Então, é um absurdo esse pessoal não ter ido ao enterro do Pelé, gente. É um absurdo. Quem que o Romário pensa que ele é? Vamos falar a verdade. Vamos comparar Romário com Pelé? Não tem comparação. O Romário não serve nem para lustrar o dedinho da unha do Pelé. Mas, Chico, serve. Mas você me permite só um adendo em relação ao Romário? Também não ia soar meio hipócrita. O Romário sempre criticou o Pelé. Sempre falou que o Pelé calado é um poeta. O Romário, sem vida, não sabe? Aí também eu já acho que... mas aí que está, Celso. Outros jogadores mais próximos, enfim. O Romário, eu acho que dá para fazer esse adendo de que ele nunca se deu com o Pelé. Então seria muita hipocrisia em vida criticar o Pelé, criticar e no velório aparecer. Na verdade, o Romário sempre teve inveja do Pelé, né? Porque ele não chegou nem perto do que o Pelé significou para o mundo em termos de futebol. Mas na morte não existe isso, gente. Na morte não existe isso. É o adeus, o último adeus, o cara vai ser enterrado e deixou de existir. Tem que ir lá, tem que reverenciar. É um grande ídolo. Você brigou a vida inteira com o cara, mas ele morreu, você tem que ir lá. Até o pessoal da máfia faz isso, gente. Até o pessoal da máfia. Quando morre um adversário, o mafioso vai lá e presta homenagem. Quando não ajuda a família. Então, quer dizer, sabe, esse pessoal realmente decepcionou. Eu fiquei decepcionado com os tetracampeões. Inclusive, vou cobrar do Miller domingo no Mesa Redonda, por ele não ter ido lá. Por que ele não foi? Eu vou cobrar do Miller. O Paulo Sérgio devia ter ido também, nossos companheiros aqui, né? Mas deveriam ter ido. E eu vou cobrar publicamente do Miller. Me desculpa, Miller, mas eu sou obrigado, que é jornalístico isso. E os pentacampeões, pelo amor de Deus, foram todos lá para a Copa do Mundo, a convite da FIFA, todo mundo engravatado, vendo todos os jogos que tinham lá. Bom, a FIFA faz isso com todos os ídolos do passado, né? Não foi só com... Todos não, alguns, né? Alguns, né? Não, tinha lá o Zidane, né? Foi lá acho que o Platini também foi. Enfim, alguns. Mas, pelo amor de Deus, gente, foram para a Copa e não vieram para o enterro do Pelé. Pô, por que isso, gente? O Ronaldo Fenômeno tinha bronca do Pelé? Não tinha. Pelo contrário, tem fotos dele aí ao lado do Pelé, o Pelé abraçando o Ronaldo, quando o Ronaldo ganhou bola de ouro. Pô, que gente ingrata, meu. Que gente ingrata. Kaká apareceu ali? Não apareceu. O Kaká que fez uma crítica em relação ao Ronaldo. Né? Olha, Celso, o Ronaldo no meio do... O Pelé no meio do Ronaldo... Mas, Chico, é o seguinte, desculpa, Chico, mas só vou falar o seguinte... Que pessoal, cara de pau, gente. É a diferença Nessa época, o Pelé era legal. Agora, o Pelé deixou de ser legal? Não, o Pelé é o Pelé. Se ele morreu, tinha que ir no enterro, sim. Tinha que reverenciar a memória do rei. É diferente, Chico, porque o rei é o rei. Né? O rei é o rei. Em momentos desses jogadores, né? Ronaldo aí na foto como foi ilustrado, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, o rei foi lá reverenciar esses garotos, para ele garotos, não é?
E claro que causou estranheza, a imprensa acabou colocando dessa forma, que houve realmente uma estranheza, causa estranheza. Eu não quero ficar julgando, porque a gente não sabe o que aconteceu com um, com o outro. Fosse eu, por exemplo, a situação do Kaká, eu fui eleito o melhor jogador do mundo, né? Recebi o prêmio das mãos do rei do futebol. O rei do futebol morreu, eu me via na briga. Garrafa, não sei o que passa na cabeça. Não por uma situação de respeito e carinho, mas pelo Não protocolo sei da isso, não sei o que passa, não sei o que passa na cabeça do Kaká, ou qual motivo não levou a que ele viesse. O Neymar, que volta e meia pega o avião para vir no carnaval, compra um abadá, vai e volta. Ele vem às vezes para tomar um refrigerante e volta, né? Talvez depois do Pelé, o Neymar hoje mas não ganhou nada ainda com a seleção brasileira, mas é a figura que pode, né, falar, o melhor jogador de futebol brasileiro. Não se deu ao luxo de vir. Eu entendo o seguinte, Celso, que o Pelé, ele recebeu a homenagem de quem tinha que receber de fato, que foi a do povo brasileiro. A presença, hoje, pela manhã, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não a pessoa física, não Luiz Inácio Lula da Silva. O protocolo do presidente. Né? Ali estava representado o Estado brasileiro. Não, você viu que até... O Estado brasileiro. Então, ou seja, até fuzileiros da Marinha, a nossa equipe daqui, o brasileiro que vibrou muito com o Pelé, aquele que chorou em casa, ele foi representado na figura do presidente, fosse o presidente quem fosse, tá? Só para deixar bem claro aqui. Então, hoje, o Pelé foi abraçado pelo povo de Santos, foi abraçado pelo povo brasileiro, foi abraçado pelo mundo quando da notícia da morte dele. Então, quem entendeu que não deveria ir lá, que não fosse. Acho que perdeu uma grande oportunidade. Olha, todo jogador brasileiro, de certa forma, tem uma dívida de gratidão com o rei. Isso porque, graças à Lei Pelé, os atletas deixaram de ser praticamente escravos dos clubes. E essa foi apenas uma das contribuições do eterno camisa 10 do Santos na política nacional. Estrela do esporte mais popular do planeta, Pelé teve atuação marcante também no cenário político. O primeiro grande feito do atleta do século foi na área diplomática, mas de forma não intencional. Em 1969, o Santos excursionava pela África e chegou à região de Benin, na Nigéria, causando uma comoção tão grande que a guerra civil do Biafra foi interrompida para que todos pudessem acompanhar a partida. Apenas alguns meses mais tarde, aconteceu a primeira grande manifestação pública de caráter político do eterno camisa 10. Após marcar o 1000º gol no dia 19 de novembro, Pelé aproveitou o mar de microfones que o cercava. O Pelé foi muito machucado. Eu estou errado? O Pelé foi muitas vezes machucado, não só fisicamente, como verbalmente. Mas ele segurou a pemba. Depois do fim da carreira como atleta, Pelé passou a atuar em causas ambientais e humanitárias, sendo nomeado pela ONU embaixador para a ecologia e meio ambiente, embaixador da boa vontade e embaixador para a educação, ciência e cultura da Unesco. Em 1995, assumiu o Ministério dos Esportes no governo Fernando Henrique Cardoso, permanecendo no cargo até 1998. O principal legado desse período à frente da pasta foi a Lei Pelé, iniciativa que buscava profissionalizar o futebol brasileiro e que mudou radicalmente a relação entre clubes e atletas, que deixavam de ser uma propriedade e passavam a ser funcionários das agremiações. Não se pode mais um presidente de clube dar um passe de um jogador para pagar uma dívida. Falar, fica com um jogador aí para pagar a dívida, como aconteceu. Dá o dinheiro. Isso não existe. Outra coisa que também me chamou a atenção foi quando nós estávamos no Cosmo. O Cosmo foi campeão no primeiro ano, não. Foi vice, no segundo ano foi campeão. No terceiro ano começou a dar prejuízo. Aí a ONU chamou o presidente e falou, cara, está dando prejuízo, por que comprar esse jogador? Porque ele falou, ele não conseguiu explicar, ele falou, tá despedido. Despediu o presidente. Ora, então, eu estava lá, eu aprendi isso e acho que é assim, porque era uma empresa. Depois de deixar o governo, Pelé ainda teve participação importante na escolha do Brasil como sede para a Copa do Mundo de 2014, atuando como embaixador e pedindo votos para várias federações ao redor do mundo.
Voltando um pouco no tempo, antes de deixar o ministério, o rei do futebol atuou mais uma vez na área diplomática, dessa vez como protagonista, tentando promover o diálogo entre o presidente norte-americano Bill Clinton e o ditador cubano Fidel Castro. É para paz, eu estou pronto para fazer, é só eu ter a orientação certa, que eu não tenho medo não. Com Deus a gente faz tudo. Bom, depois da aula de futebol que eu dei para ele aqui em Mangueira, ele vai ter que me ajudar. Infelizmente, essa iniciativa entrou para a história como mais um golaço que o Pelé não fez. Também o Pelé é maior do que tudo isso. É a gente isso. começou o programa falando dessa picuinha, da falta que sentimos de jogadores, causou campeões do estranheza, mundo. não senti, causou estranheza, mas segue o jogo. Sabe, isso é muito pequeno perto do que significa o Pelé. A gente Perfeito, acabou de ver Celso. a matéria aí do Silvestre. Perfeito. O cara que está conciliando a paz em 2 países, que parou guerra por onde passou. Mas então o resto é alienação. Mas aí que tá. Mas o E uma mais cultura do virtual, É. tipo, basta que uma notinha na rede Isso. social e tá tudo certo. Mas aí que tá. Isso não pode acontecer. Porque ele tinha que ser reverenciado pessoalmente. Sim. Ele tinha que ir lá estar pessoalmente no lugar. Eu gosto até mais da presença em vida, do reconhecimento em vida, do que depois. Eu até escrevi velório. hoje no nosso site, gazetesportivo.com, que eu acho que eles deveriam ter ido até tentar ver o Pelé no hospital, enquanto ele estava vivo ainda, né? Estava ficando doente e tal, não estava bem. Mas, enfim, deveriam ter ido lá. Mas é o tal negócio. Veja o legado que o Pelé deixou. A Lei Pelé realmente deu liberdade para todos esses caras aí poderem jogar na Europa como eles jogaram. Ou jogar onde eles quisessem. Onde eles jogarem, exatamente E isso. ganharem Mas todos muito eles- dinheiro. Mas E todos ganharem eles foram muito pra dinheiro. Europa. Tem muita gente que fala assim, que saiu dos clubes ficou na mão dos empresários. Negativo. Sabe, essa liberdade que os jogadores conquistaram, sabe, eu quero jogar em tal clube. Ponto, acabou, não sou uma Mas mercadoria. tem jogador que só. nem sabe disso. Ué, mas isso aconteceu agora. O Palmeiras não vendeu o Endrick, o Real Madrid, não ficou com todo o dinheiro. Uma parte foi para o Endrick. Isso por quê? Porque a Lei Pelé existe e a Lei Pelé tem que ser cumprida. Isso aconteceu no passado? Não. O próprio Pelé deu essa declaração aí. E outras... O jogador era parte da dívida, era um patrimônio do clube. O clube dava o passe do jogador para cobrir dívida. Não, Quer dizer, e outra era um vantagem, se absurdo. vocês me permitem. Garrafa é meu jogador, eu sou presidente, joga no Londrina. Garrafa, renova o contrato comigo. Não quero renovar. Fica encostado. Encostava. Não jogava, era proibido jogar em qualquer outro lugar. Encerrava, podia encerrar a carreira. Aí você era obrigado a ceder aquilo que o presidente queria. Exatamente. Hoje não, em determinado momento o jogador, mesmo convicto com o clube, já pode assinar um pré-contrato com outro clube. E quantos não assinaram papéis em branco? Que vinha toda a diretoria e falava assim, assina aí que é a renovação do seu contrato. Mas cadê meu contrato? Não, assina aí, que não tem problema, aqui é tudo na confiança. E quantos não foram explorados? Um deles foi o Garrincha, por exemplo. O Garrincha morreu na sarjeta, gente. O Garrincha, um dos maiores glórias do futebol brasileiro, morreu bêbado numa sarjeta do Rio de Janeiro. Foi recolhido como indigente, foi para o hospital e morreu no hospital. Quer dizer, veja onde o que o Pelé fez e o que ele significou também para todos esses jogadores que não foram ao enterro dele. Portanto, ele está acima de todas essas picuinhas. Olha só, hora de gols na sua telinha. A Copa São Paulo de Futebol Júnior começou ontem e já teve golaço. Põe aí na tela, diretor. 2023 chegou, tudo novo de novo, tirando aí, é claro, aquela maionese que sobrou da ceia que a tia insistiu em colocar maçã, troço ruim danado. E junto com os quilos a mais, temos aí mais uma edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a popular Copinha. A mais tradicional competição de base do país teve abertura ontem e agora a gente vai acompanhar os primeiros gols da temporada, bora lá. O Capivariano começou com tudo e venceu a Penapolense por 4-0. O Guilherme Gama abriu o placar e ainda no primeiro tempo fez o segundo de falta, o verdadeiro chamado golaço. Já na segunda etapa, o Gabriel e o Yuri fecharam o marcador para a equipe de Capivari.
Em Franca, o Guarani goleou o time da casa por 4-1. Theo, nome de craque de menino que não dorme, abriu o placar para a equipe de Campinas 1-0. A francana até conseguiu o empate com o Silva, mas a alegria durou pouquíssimo. O Vitinho, o Nicolas e o Tite fecharam o marcador. Francana 1, Guarani 4. A maior goleada nesse primeiro dia de Copinha ficou reservada para o Cruzeiro. O Cabuloso meteu 5-0 no Comercial do Mato Grosso do Sul. O Arielson abriu o placar no primeiro tempo. Já na segunda etapa, o Cabuloso ampliou com o Guilherme em cobrança de falta. E aí o negócio deslanchou com o Guimeira, o Denilson e o Juan Índio. 5-0 Cruzeiro. O único placar magrinho ficou em Jaú, com a vitória do Galo da Comarca por 1-0, gol do menino chileno, que segundo o nosso diretor aqui será o craque da competição. Ele marcou de falta. 15 de Jaú, 1, Aparecidense 0. Selo de qualidade. Selo de qualidade chileno. Zé Paz. Olha aí. Coisa, né? Se supera. Agora, deu dançando ali no comecinho, não precisava. Você né? dançou ou não dançou? Não dançou, precisava, então. não Então por que não mostrar, precisava. né? Você Olha- até que dançou bem. Ficou bonitinho você. Mais ou menos. Ó, chegou o momento que você gosta. As novidades no mercado da bola. E quem chega com as movimentações que estão agitando a janela de transferências é o nosso querido e engraçadinho José Paz. Grande noite para você, meu querido José Aí, Paz. Cristiano Ronaldo já tem novo clube, hein? Fala, Celso. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Eu só leio o texto, entendeu? Eu só gravo. Quem escreve isso aí é o Felipe, o nosso editor. Eu só tô fazendo meu papel aqui, você tem que falar com ele lá, hein? Mas vamos de mercado da bola aqui no Gazeta Esportiva, falando então do CR7, que foi oficialmente apresentado lá no Al Nassr da Arábia Saudita, já apareceu por lá, foi pro gramado, já usando o uniforme ali do Al Nassr. Cerca aí de 20, 30 mil pessoas estiveram no estádio lá do Al Nassr, em Riad, na capital da Arábia Saudita ali, para saudar o Cristiano Ronaldo, novo jogador do time, novo camisa 7, contratinho de boa ali com o Al Nassr, vai receber R$1 bilhão por ano, 2 aninhos de contrato, tá feliz pra caramba. Inclusive nessa entrevista coletiva de hoje aí, em que ele foi apresentado lá no Al Nassr, ele disse que recebeu propostas dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e, acredite se quiser, aqui do Brasil. Mas ele disse que recusou todas essas ofertas aí, porque já tinha dado a palavra dele aos dirigentes aí do Al Nassr, então tá fechadão lá com o time da Arábia Saudita. Outro que já está fechadão com outro clube, mas clube aqui do Brasil, Luizito Soares, comentamos ontem aqui no Gazeta Esportiva, atacante uruguaio de 35 anos, já desembarcou lá em Porto Alegre, será apresentado amanhã na Arena do Grêmio para os torcedores gremistas, num evento que começa aí às 7h30 da noite, promete abalar as estruturas lá de Porto Alegre. Luizito Soares chegou no aeroporto, foi muito festejado, todo mundo feliz pra caramba, o lado azul, claro, né, o lado azul de Porto Alegre, bastante feliz com ele, maior artilheiro da história do Uruguai com 68 gols, cracaço de bola, chega para comandar aí o ataque dessa equipe do técnico Renato Gaúcho. Quero que vocês comentem um pouquinho aí sobre o salário do Cristiano Ronaldo, chegada do Luiz Soares lá no Grêmio, daqui a pouquinho eu volto pra gente falar um pouquinho mais dos clubes paulistas e, claro, do Flamengo. Tem um assunto interessante aí no Flamengo hoje, viu, Celso? Volto contigo. Você sabe que nem sei se vai render esse Flamengo no programa? Acho que ninguém vai querer falar nada, não sei lá. Martins, tem que falar, né, Celso? Agora eu vou te contar uma coisa. Conta. Primeiro, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo só podia Será que a proposta do Brasil é do Corinthians? Não, acho que não. Não deve ter sido do Corinthians, não. Eu acredito que não. Mas porque o Corinthians não tem dinheiro, né? Quem vai ter dinheiro para pagar o Cristiano Ronaldo? Eu até ia falar isso. Só podia ser um time da Arábia. O time das Arábias, né? Não tem jeito. É só sheiks lá com vários postos de petróleo. 1 bilhão por ano, Chico. 1 bilhão, 2 bilhões de reais. É a dívida do Corinthians. É a dívida do Corinthians. Dá para pagar o estádio, dá para construir outro estádio, né? Fazer uma filial do estádio, montar um esquadrão, pagar todo mundo. E ainda, nossa senhora, reformar o estádio, aumentar o estádio do Corinthians, dá para fazer muita coisa. Mas é só na Arábia que o pessoal tem um capital desse para investir no Cristiano Ronaldo. Agora, fizeram bem? Fizeram. Eu acho que fizeram. O futebol árabe até que deu sinal de vida, né? Nessa última Copa do Mundo, conseguiu bons resultados,
Depois fracassou, evidentemente. Mas, e o Al-Nassr está com um bom time, hein? Mas o Al-Nassr está com um bom time. Talisca joga lá. E agora é o time do Romarinho, né? É o time do Romarinho esse aí. É o time do Romarinho. Então, quer dizer que, imagina só que o Romarinho... Não era o Al-Ain, o time do Romarinho? Que é Emirados Árabes. Não, acho que não é esse, não. Não é esse, que pena. É o time do Talisca. É o Talisca, é verdade. Então, Talisca e Cristiano Ronaldo para cima do Flamengo. Eu quero ver isso aí. Eu tô mais só para acrescentar uma informação, o Chile me informa que o faturamento do Palmeiras no ano, com título de brasileiro e tudo mais, foi 926 milhões. É muito fora da minha realidade para comentar o Cristiano Ronaldo, essa grana toda, porque tecnicamente não vai acrescentar muito no futebol mundial. Eu prefiro falar do Suárez no futebol brasileiro. Eu acho que é uma bela atração. Nossa, demais. Vai ser muito legal. A gente vai ter aí Copa do Brasil, jogo do não é isso? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Você, vou lá no Morumbi, vou na Arena Itaquera, vou encontrar para ver o Suárez jogando. Então, acho que isso é muito legal. Não sei se ele vai aguentar o ritmo da temporada brasileira, quarta domingo, mas eu acho que se fizer um trabalho legal para ele, tem muito a acrescentar. Então, equipes aí que passaram dificuldades na Série B, como o Cruzeiro, o Grêmio, são equipes aí que estão voltando aí à Série A do Campeonato Brasileiro, o Grêmio já se reforçando. É muito interessante esses jogadores. Vai ficar uma temporada muito forte com atrações legais aí, e o Suárez é uma delas. E você viu as coisas? Quem riu do Corinthians quando você falou de trazer o Suárez? O Grêmio colocou, trouxe. Pegou e trouxe uma hora que o Suárez realmente está encerrando a carreira, né? Vai jogar mais 2 anos o Grêmio, presumo eu, e vai jogar com qualidade. Agora, que vai pesar a idade, vai, né? Então você tem que... o Renato Gaúcho vai ter que ser muito esperto. Dosar, né, Chico? Dosar direitinho e não fazer como fez o VP, que arrebentou Paulinho, arrebentou Renato Augusto, arrebentou Chico, o time inteiro. Guarda. Você fala do VP daqui a pouquinho. Eu sei que Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo são os principais temas de quem nos assiste, mas chegou talvez o momento mais esperado dos últimos 30 dias, eu acho. 40 dias. 40 dias. São as novidades do Flamengo. Volta aqui, José Paz. Bora lá, bora falar do Flamengo aqui no Gazeta Esportiva, que anunciou oficialmente aí a contratação do Gerson, trouxe de volta o Gerson. Ontem a gente já comentava, né, que o Gerson tinha chegado no Rio de Janeiro para ser anunciado aí como novo reforço do Flamengo. Ele vai vestir a camisa 20, assinou um contratinho aí até 2028, estava lá no Olympique de Marseille, agora é jogador de novo do Mengão. E hoje foi apresentado oficialmente VP Vitor Pereira, novo técnico do Flamengo. E aí ontem a gente discutia aqui, poxa, será que vão fazer a pergunta para ele aí em relação à sogra, ter deixado o Corinthians, ter falado que não ia para nenhum outro clube aqui do Brasil, que ia cuidar da sogra lá em Portugal. E aí fizeram esta pergunta, inclusive a repórter da Flá TV, da TV oficial do Flamengo, a Luana Trindade, fez essa pergunta, a primeira da coletiva. Então ela perguntou lá para o VP sobre essa situação dele envolvendo a saída do Corinthians e a chegada ao Flamengo, uma jogadinha combinada ali, né, entre a assessoria do Flamengo e o VP, e aí ele respondeu, falou sobre essa questão por 9 minutos. Nós resumimos aqui. Vamos conferir. O que eu fui sempre transmitindo ao clube foi que acabaria a temporada e eu iria para casa, porque infelizmente, e é outro assunto que me chateia um bocadinho, que me chateia um pouco, porque as pessoas não sabem. Infelizmente há muitas famílias por esse Brasil fora que lida com uma situação familiar, uma situação séria, e a minha família lida com essa situação. E por isso, pelo desgaste que eu sei que essa situação de saúde provoca em toda a minha família, eu fui dizendo sempre que iria para casa para os apoiar. Dentro do clube, eu fui sempre colocando a minha decisão seria regressar a Portugal. E prova disso é que eu, 2 dias antes, o clube pediu-me para fazer uma declaração para a torcida e para toda a gente entender a situação, que o grande motivo para eu ir embora era um motivo familiar. Portanto, não houve mentira absolutamente nenhuma, porque não cabe na cabeça de ninguém eu estar a falar
de uma situação familiar, se tivesse o Flamengo, se tivesse na perspectiva de ir para o Flamengo. Depois disto, e já do campeonato ter acabado, surge um clube da dimensão do Flamengo, numa primeira abordagem que nunca me tinha passado pela cabeça ficar no Brasil. Surge a primeira conversa que tivemos e eu fiquei a pensar, de facto, o desafio profissional, o repto profissional, era um repto importante para a minha carreira. Eu, a partir daí, tive que tomar uma decisão. É tão verdade isto que o próprio staff não me conseguiu acompanhar. Porquê? Porque, de facto, nós vinhamos um ano, as famílias estavam a contar que nós viéssemos só um ano, e depois eu, e tenho o direito a decidir a minha vida, ninguém decide a minha vida por mim, se fiquei a dever alguma coisa, foi à minha esposa. Portanto, não devo mais nada a ninguém. Portanto, falou então o VP aí nessa apresentação lá no Flamengo, e é um bastidor interessante, uma coisa que é interessante a gente falar aqui. O VP ele deu essa declaração, respondeu lá a repórter da Flá TV, e aí o pessoal da assessoria disse o seguinte, ó, o VP não vai mais falar sobre esse assunto na coletiva, não adianta vocês perguntarem. Aí o microfone foi para a repórter da Band, nossa colega lá, Tatiana Tavares, da Band do Rio, e ela não teve dúvida, continuou no tema, perguntou ali, citou até que o Duílio tinha chamado, o Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, tinha chamado o VP de mentiroso, tinha até contextualizado ali a pergunta, dizendo que a torcida do Corinthians entendeu como uma traição a saída do VP lá para o Flamengo, e aí ela emendou a pergunta dela, poxa, será que você comunicou lá ao Corinthians que você tinha o desejo de vir aqui para o Flamengo, como é que foi conduzida essa negociação? E aí não deixaram o VP responder a pergunta da nossa amiga da Tatiana Tavares lá da Band. Então ela foi censurada ali logo no comecinho da coletiva e depois o tema não foi mais abordado. E uma coisa interessante também a gente dizer é que em nenhum momento a diretoria do Flamengo, o VP, eles citaram o nome Corinthians. Era sempre o clube anterior, quando tinham que se referir aí ao Sport Clube Corinthians Paulista. Volto com vocês, podem debater à vontade. Até porque acho que o assunto vai render tanto que eu nem sei se você volta, viu? Bom, não sei vocês. Leitura que eu fiz, tá? Leitura que eu fiz, aí jogo para vocês concordarem ou discordarem. Tá, diga lá, vamos lá. Seguinte, para Vitor Pereira, e é o direito dele, Flamengo é maior que o Corinthians no momento, tão maior que ele acabou revendo a questão familiar para ficar no Flamengo, porque ele não poderia recusar esse convite. No Corinthians recusou porque a família estava acima. No caso do Flamengo, a proposta era melhor, tem a chance de ser campeão do mundo, tem os melhores jogadores e por isso ele fez a opção do Flamengo, em detrimento até da questão familiar que ele tinha. Mas até para o Chico ficar à vontade, em cima do que você está falando, o Vitor Pereira, quando ele saiu, ele disse, eu não vou para lugar nenhum, não fui eu que disse. Foi você quem falou, eu vou voltar para casa, eu não vou para nenhum lugar, a não ser a minha casa. Só que o Flamengo mudou de Mas casa. ele, não, então quando ele fala que vai voltar para casa dele, porque ele disse também que o único motivo que o tirou do Corinthians foi o problema familiar, e não foi. Então ele recebe uma proposta, o Flamengo é melhor, então eu vou. Então ele mentiu, ele que foi valentão lá num dos clubes dele, logo que ele veio aqui, mostrou que ele era nervoso, lembra? Acho que um sheik falou para ele responder, o assessor de imprensa lá, um árabe lá, falou que ele não podia falar, falou, você vai deixar eu falar ou você vai não sei o quê? Por que você não falou agora quando a repórter perguntou? Por que não teve petit agora? Por que não teve chilique agora? Porque não tem o que falar. Porque não tem o que falar. Seria interessante, sim, a pergunta, ele responder a pergunta da repórter, da colega lá da Bandeirantes do Rio de Janeiro, sobre aquilo que disse o Duílio, porque o Duílio falou que caráter não se faz, não se compra, não é o dinheiro. Todo o dinheiro que ele falou que tem na conta dele, não adianta falar, me dá 1 quilo de caráter. Não adianta, você pode ter o dinheiro do mundo que você tiver. Se você não tiver caráter, então era a oportunidade para ele se explicar. Então ele não bateu na mesa quando foi censurado, ele não quis falar, sabe por quê, Chicão? Porque não tem o que falar. Não tem o que falar. E lamento que o Flamengo tenha tratado o Corinthians dessa forma. O repórter da televisão do Flamengo, outro clube anterior. O Corinthians foi anterior. O presidente do Willi foi extremamente simpático com o Flamengo, dizendo que o Flamengo não tinha nada a ver com o problema era do Vitor Pereira, com a forma que ele conduziu. Então não disse absolutamente nada. E outra coisa, para fechar, para deixar o Chico à vontade. Tá? Ele mesmo fala na coletiva
que todo mundo ficou, da comissão técnica pulou fora, porque é só ele, o problema era ele, né? A falta de caráter acho que não era dos colegas. Bom, eu quero dizer o seguinte, em primeiro lugar, para mim ficou claro nessa entrevista, entre aspas aí, né, que ele deu, que para mim isso aí nada é a mesma coisa, ele falou e não disse porque largou o Corinthians, deu a desculpa da sogra e pegou o Flamengo. Para mim ficar claro por que ele fez uma isso. Desculpa, ele deu uma desculpa, mas para mim ficou claro, porque ele vai ganhar muito mais do Flamengo. Ele é mercenário, ele é aquele tipo daquele treinador que vai para onde o dinheiro sopra. Não é para onde o vento sopra, ele vai para onde o dinheiro sopra. Mas ele pode fazer isso, mas, Chico. não, tudo bem, mas ele ganhava 1.700.000 ou 1.800.000 no Corinthians. O Corinthians ia subir o salário dele para 2.200. O Flamengo veio e ofereceu 3.500 e por isso que ele foi para o Flamengo. Aí não tem sogra, aí não tem família, aí não tem nada. Pô, com 3.500.000 de alcatra dentro da geladeira por mês, cara, é dinheiro pra caramba. É dinheiro pra caramba. Né? Com a comissão técnica. Ele dá lá 1 milhão para a comissão técnica, fica com 2,5. É dinheiro que não acaba mais em 2 anos, gente. É dinheiro que não acaba mais em 2 anos. Porque é 1 ano. É, 1 ano. Porque depois que, se ele não der certo no Flamengo, ele vai embora. Ou se ele der certo e vier outro clube, leva ele também. É o tal negócio, Judas vendeu Cristo por 30 moedas, né? Agora, se aparecesse alguém que desse 60... ele não vendia para os romanos, ele vendia para o cara que deu 60. Você pode me ajudar, então, o Celso, também? Então, esse Vitor Pereira, ele é Judas mesmo, ele é traidor. Ele é traidor, ele não vale nada, ele não tem caráter. E outra coisa, desde quando o Flamengo tem gabarito para censurar a pergunta em entrevista coletiva? Nunca deve se fazer isso. Nunca deve se fazer isso. Deixar a companheira da Bandeirantes comendo fumaça, sabe? Comendo poeira. Simplesmente disseram, acabaram as perguntas sobre o clube anterior, que é nada mais, nada menos que o Corinthians, que tem muito mais torcida que o Flamengo hoje. O Flamengo tem mídia, o Corinthians não tem essa mídia que o Flamengo tem. E mesmo não tendo os títulos que o Flamengo tem, cresce a torcida cada dia e cada vez mais. Essa é a grande verdade. Então, eu estou nessa entrevista, eu levanto e digo o seguinte, eu vou embora, estou indignado. Vocês não têm esse poder de censurar a pergunta. Vocês são o quê? Vocês não são ninguém para censurar. A censura não existe no Brasil. E por que o Vitor Pereira não respondeu? Não, mas não é esse o problema. O problema é que o Flamengo não deixou. Respeita ele. O Flamengo não deixou ele responder. Não deixou, mas lá estava tudo combinado. Mas quando o árabe fez isso lá, o assessor de imprensa, quando eu falei ele deu petizinho. Quando eu falei para você, peraí que eu vou responder. Quando eu falei para você, é isso. Mas aí que tá. Quando eu falei para você que a imprensa carioca é chapa branca mesmo. Não, mas a pergunta foi feita. É chapa branca. Chico. Foi feita, mas ninguém deixou responder. Então, se teve censura, porra, levanta todo mundo e vai embora. Ou vocês têm o quê? Vocês sangue de barata? É por isso que o jornalismo brasileiro, o jornalismo esportivo brasileiro, está cada vez indo mais para o saco. Porque não tem mais gente que tem coragem de perguntar, gente que tem coragem de questionar. O Flamengo censura uma entrevista e está tudo certo. Vamos falar de outra coisa. Não dá certo isso aí. O pessoal tinha que levantar e tinha que ir embora. Não. Todo mundo ficou calado. É por isso que a imprensa do Rio de Janeiro é uma porcaria, é um bando de puxa-saco que gosta de elogiar dirigente, gosta de elogiar jogador que não é bom, eles inventam craques, eles são assim. A imprensa carioca é desse jeito, é áulica. Para quem não sabe o que é áulico, é puxa-saco. Mas a pergunta foi a segunda da coletiva. Foi a primeira que valeu, porque a primeira mesmo era da TV oficial do clube, né? Foi a segunda, já foi combinado. Já foi direto. Já foi combinado. E aí depois teve uma terceira pergunta. Mas deixa eu tirar uma dúvida com vocês dois. Chico. Peraí, Celso Cardoso, você foi repórter. Eu me lembro muito bem uma vez que você fez uma pergunta pro Felipão no Palmeiras. Falaram que ele não ia falar e eu fiz a pergunta do mesmo jeito. E você fez do mesmo jeito. Sim. O que aconteceu? Nós filmamos você fazendo a pergunta e o Felipão dizendo que eu não ia responder. Sim. E o que nós fizemos? Pusemos no ar. Ficou mal para quem? Para você ou pro Felipão? Quer dizer, é lógico que ficou pro Felipão. Não, pra mim não tem essa, você não pode perguntar sobre o tema. Eu pergunto mesmo. Lógico, tem que perguntar, pô, você tá lá pra quê? A nossa função é perguntar.
A nossa função é querer saber o que aconteceu na cabeça desse homem para ele mentir para 38 milhões de pessoas. Para eu entender, eu quero só uma ajuda, não sei se alguém puder, até o diretor, vocês. No finalzinho da resposta dele, ele fala da mulher dele. Ele quer dizer, ele fala, minha mulher que me convenceu a vir ao Brasil. Foi isso que ele disse que ele perguntou para ela e ela liberou. Ah, então, peraí, então vou falar. Ele ficou irritado quando o Marco Belo perguntou se quem mandava na casa dele era a mulher, pô. Então manda ela, então. Engraçado, né? Não foi eu. Ele ficou extremo. O Marco Belo fez uma pergunta para ele, depois se desculpou, falou, na sua casa quem manda é a mulher? Ele que é uma falta de respeito. Aí ele vem e fala assim, eu perguntei pra minha mulher falou, vai pro Flamengo. É isso então que ele falou, né? Foi. Então, Marco Belo, parabéns, você estava certo. Tá certo, Marco Belo. Boa, Marco Belo. Tá vendo como é que são as coisas? Como o mundo gira. O mundo dá volta. O mundo gira, dá volta e faz justiça para quem é justo. Para quem trabalha para viver e vive para trabalhar. Sabia que esse assunto ia render, quase que cai todo o resto do programa de hoje. Mas antes de acompanhar como anda o mercado da bola entre os grandes clubes do estado, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o primeiro desafio de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo na temporada 2023, o Campeonato Paulista. No próximo dia 14 começa o Paulistão. Com certeza, o campeonato regional mais forte e mais disputado do Brasil. O atual campeão é o Palmeiras, que vem para essa competição com um favoritismo destacado. O time de Abel Ferreira tem praticamente a base mantida. Wesley e Scarpa são as principais baixas do elenco. Por outro lado, o reforço é o garoto Endrick, que mesmo vendido ao Real Madrid, vai permanecer no clube por mais 18 meses. O Corinthians também vem forte para o Paulistão. Os principais reforços vieram com a manutenção de jogadores que poderiam deixar o clube ainda nessa temporada. Casos de Maicon, que teve seu empréstimo prorrogado, e Yuri Alberto, que foi comprado, e agora é jogador do Timão. E o paraguaio Romero está de volta ao clube para a alegria da Fiel. E com a saída de Vitor Pereira, o Corinthians será comandado pelo jovem Fernando Lázaro, que de auxiliar técnico foi promovido a treinador do Coringão. O São Paulo passa por uma grande reformulação no elenco. Mais de 10 jogadores deixaram o clube. E os reforços são modestos. Chegaram o goleiro Rafael, o meia Wellington Rato e os atacantes Pedrinho e Marcos Paulo. O ponto positivo é que todos os reforços foram indicação do técnico Rogério Ceni, que tem como objetivo montar uma equipe competitiva para a temporada. No Santos, as principais atrações... Vamos direto. Querem falar alguma coisa do campeonato ou vamos seguir? Não, eu quero falar do Campeonato Paulista rapidinho. Para mim vai ser um dos maiores campeonatos dos últimos tempos, Rafa. Porque tô botando fé também, Chicão. O Corinthians segurou o elenco, né? A maioria dos jogadores. O Corinthians vem forte. Segurou. O Corinthians vem forte. O Palmeiras já é forte, né? É o São candidato. Paulo está se reforçando. O São Paulo está vindo aí tentando ganhar um espírito coletivo. E o Santos precisa mostrar serviço. Tem a Luzinha, que é a atração Exatamente. portuguesa, um português e Corinthians daqui a pouco é muito legal. E é verdade, e os times do interior. Tem o Bragantino com investimento. E tem outra coisa, os times do interior. Tem essa de Paulistinha. Não tem essa de Paulistinha, não. Esquece, o Novo caiu, né? O Novo Horizontino caiu. Agora caiu. O Novo Horizontino caiu, mas tem 8 anos. Tem essa de Paulistinha, não. É Paulistão. É Paulistão. Então quer dizer que vai ser um pega pra capar. Vai sim. Ó, a torcida palmeirense anda ansiosa com a ausência de contratações. Mas já é um time forte, né? Ontem foi anunciado um reforço vindo do Boca Juniors. Opa, conta aí pra gente, Zé Paz. Pois é, Celso, um reforço vindo aí do seu Boca Juniors lá da Argentina, mas um reforço para o time feminino do Palmeiras. Trata-se aí da Yamila Rodrigues, atacante de 24 anos, considerada uma cracaça lá do futebol argentino. Inclusive, ela estava no time do Boca, que perdeu recentemente a Libertadores feminina para o próprio Palmeiras, né? O Palmeiras foi campeão aí da Libertadores recentemente, também campeão do Campeonato Paulista no finzinho agora de 2022. Estivemos lá cobrindo essa festa maravilhosa. E a Yamila Rodrigues agora vem para o Palmeiras contra
contrato de 1 ano. O Riquelme, que é diretor lá do clube chinês e lá do Boca Juniors, ele até tentou segurar aí a Mila, poxa, fica aqui com a gente, você é uma baita jogadora, a gente quer que você continue aqui, mas não teve jeito não, ela veio para o Palmeiras, assinou com o Palmeiras contrato de 1 ano, foi artilheira da última Copa América vencida pelo Brasil, então é uma grande jogadora, uma jogadora de calibre aí internacional, então chega para reforçar esse time do Palmeiras, que já é um baita time, já tem um timaço aí, e agora vai melhorando para a temporada de 2023. No masculino a coisa anda meio paradona, o Primo Ribeiro, nosso produtor aqui do Mesa Redonda, do Gazeta Esportiva, tá bravo, tá puxando os cabelos, ele quer contratação, mas contratação por enquanto só pro time feminino do Palmeiras. Daqui a pouco eu volto pra gente falar de Corinthians, São Paulo e também de Santos, viu, Celso? Tá certo, Zé Paz. Diga, Celso, uma coisa, grande contratação do Palmeiras pro time feminino, hein? Sim. Essa garota, ela joga um bolão. Joga um bolão. E ela tem um pezinho direito que é fatal. Você viu aí no gol mesmo que ela marca aí que passa, né? Ela puxa pro pé dele, dá o drible, corta o back, né? Ou a back, né? A zagueira, e manda a cacetada no ângulo. É muito boa essa menina. Palmeiras fez uma contratação e isso é muito legal, porque dá força pro futebol feminino. Sim, claro. Que está crescendo dia após dia, hora após hora, ano após ano, e vou te contar, esse ano aqui vai ser também um grande espetáculo para a gente curtir. O Boca evitou uma final Corinthians e Palmeiras de Libertadores. Ia ser demais. Ó, a principal notícia envolvendo o Corinthians não é um reforço, nem uma saída, mas sim o destino um tanto inusitado de um ex-treinador do Timão. O José Paz vai explicar essa história. Pois é, Celso, pois é. Silvinho é o novo técnico da Albânia. Pois é, técnico da seleção da Albânia, um país que fica ali no sudeste da Europa. Assinou o contrato, vocês estão dando risada, mas é verdade, assinou lá com a Albânia. Contratinho aí de 18 meses, o famoso 1 ano e meio, visando a Eurocopa de 2024. A Albânia quer se classificar para essa competição que vai acontecer na Alemanha no meio de 2024. Então contratou o Silvinho, que chega com o Zabaleta ali na sua comissão técnica. O Zabaleta, um jogador argentino, que jogou inclusive no Manchester City, e também com o Doriva, que vinha aí fazendo parte da comissão técnica do Silvinho, também aqui no Corinthians, aqui no clube que ele treinou no Brasil. Então o Silvinho assinou o contrato lá com a Albânia está num grupo, até fiz uma colinha aqui, está num grupo ali nas eliminatórias para a Eurocopa de 2024, que tem República Tcheca, Polônia, Ilhas Faroe e Moldávia. E nessas eliminatórias aí para a Eurocopa, as duas melhores equipes de cada chave se classificam automaticamente para a Eurocopa de 2024, depois ainda rola ali um mata-mata para definir as últimas vagas. Quero saber depois se vocês acham aí que o Silvinho vai levar a Albânia para a Euro de 2024. O Corinthians aqui no Brasil, ex-clube do Silvinho, segue se arrumando, se rearranjando aí para a temporada de 2023 com o nosso glorioso Fernando Lázaro lá no comando, e o Corinthians não está com muita pressa para contratar jogadores de peso para essa temporada de 2023, até porque o Corinthians até abril desse ano só tem o Campeonato Paulista, já fechou com o Romero, trouxe o Romero de volta, fechou com o Bidu para a lateral esquerda, então nomes de peso vão chegar, se chegarem aos poucos, lá para abril, maio, meio do ano, como foi com o Yuri Alberto, né, na última temporada. Chegou no meio do ano, fez sucesso e deve continuar aí no Corinthians, assinar um contrato aí de 5 anos com o Corinthians, assim como o Maicon, que vai renovar o seu contrato de empréstimo agora para mais um ano, para mais uma temporada no Corinthians. Então o Corinthians com muita calma no mercado, analisando, o Duílio indo pouquinho a pouquinho ali, tateando o mercado para saber o que ele vai fazer com esse Corinthians para a temporada de 2023. Comentem Silvinho, por gentileza, Celso Cardoso. Eu passo a bola aqui para o Chico, para o Garrafa. Bom, pelo menos o Corinthians manteve a base. Não perdeu ninguém. Não perdeu ninguém. Importante. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Primeiro, boa sorte. Não perdeu ninguém dos titulares. E contratou o Yuri Alberto. Contratou o Yuri Alberto e o Maicon. E manteve o empréstimo do Maicon. Tem Paulinho voltando de contusão. O problema aí é o seguinte, em primeiro lugar, vou falar do Silvinho. Boa sorte para o Silvinho. Tenho nada, eu gosto dele, gosto do trabalho dele. Nossa, tenho nada contra ele, que ele seja feliz lá e que ele consiga classificar o Albânia para a Eurocopa. E depois talvez até para a Copa do Mundo, né? Que se ele ficar lá mais um tempo. Tem capacidade, levou o Doriva junto com ele, toda a comissão técnica. E o Zabaleta, né? Aqui também. O Zabaleta também. Agora, então, o que acontece é o seguinte, o Corinthians está acontecendo isso. Os jogadores não estão assimilando o começo do trabalho do senhor Lázaro, porque estavam acostumados com os gritos da comissão técnica do VP, que exigia deles, com aqueles, vamos dizer assim, aqueles métodos medievais,
muita força, muita intensidade, muita pegada. E o Lázaro não, o Lázaro é tranquilo, sossegado. Então, o Corinthians não está rendendo por causa disso. Estão acostumados a apanhar. Né? Eu vou dizer uma coisa, o jogador, às vezes, é burro demais. Já no São Paulo, a novidade é uma saída encaminhada provavelmente antes do final do contrato. Conta pra gente, Zé Paz. Pois é, Celso. Ontem a gente comentava aqui no Gazeta Esportiva em relação ao Igor Gomes, existia aí um probleminha, ele já tinha assinado um pré-contrato com o Atlético Mineiro para defender o Atlético Mineiro a partir dessa temporada de 2023, só que ele tem contrato com o São Paulo até março desse ano, então o Galo e o São Paulo estavam tentando costurar aí um esquema para que o Igor Gomes já fosse agora lá para o Atlético Mineiro, existia aí um quiprocó, o São Paulo não queria liberar, tava aquela coisa toda, mas agora os dois clubes já se acertaram e Igor Gomes vai de pronto, vai agora lá para o Atlético Mineiro para já defender o Galo aí na temporada de 2023. E o que ficou acertado? O São Paulo vai ter 10% numa possível venda futura do Igor Gomes aí para um outro clube, então já está tudo acertadinho. O Igor Gomes nem se reapresentou no São Paulo, já está com a cabeça lá no Atlético Mineiro, ele queria sair, o São Paulo queria renovar com esse jogador, é uma cria de Cotia, mas o Igor Gomes não estava muito feliz lá no Morumbi, a torcida vinha pegando no pé dele na última temporada agora de 2022, tudo era o Igor Gomes, tudo era culpa do Igor Gomes, ele sentiu esse peso, acabou pedindo para sair, acertou com o Atlético Mineiro, então, para 2023 e já vai de pronto, não vai continuar até março lá no São Paulo. Daqui a pouquinho eu volto que ainda tem mais para a gente falar do Santos, viu, Celso? Então já vamos fazer o seguinte, vamos emendar o Santos que foi pego de surpresa com a saída de um medalhão. Carlos Sanches está deixando a Vila Belmiro, né, Zé Paz? Positivo e operante, exatamente. Jogador de 38 anos, chegou no Santos em 2018, fez uma bela temporada de 2019, mas agora em 2022 ele não vinha sendo muito usado aí pelos técnicos que passaram pelo Santos. Chegou, alguns jogos nem ficou no banco de reservas. Ele que foi um jogador importante no passado, vinha perdendo muito espaço. E agora tá para assinar aí com o Peñarol, clube que é lá do país dele, lá do Uruguai. Ele só tem mais 6 meses de contrato com o Santos, deve conseguir aí uma rescisão amigável com o Peixe para já fechar com o Peñarol. A mídia lá do Uruguai já dá tudo certo entre o Peñarol e o Carlos Sanches para ele defender então o clube uruguaio. Lembrando que recentemente o Carlos Sanches ele passou por uma bateria de exames aqui no Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo e aí foi detectada ali uma alteração cardíaca no Carlos Sanches. Ele até acabou ficando em casa, nem treinando, não sabia se ia poder continuar jogando futebol, mas depois essa bateria de exames ela foi refeita e nada foi constatado, então ele pôde voltar às atividades normalmente como jogador de futebol, então tá tudo certo com ele, não tem nenhum problema cardíaco, vai poder continuar com a sua carreira aí de jogador de futebol, muito provavelmente lá no Peñarol do Uruguai, tá bom, Celso? Volto com você aí, beijão pra todo mundo. Tá certo, Zé Paz. O Garrafa, Igor Gomes no Atlético e o Sanches indo embora. Me parece que ficou bom para todas as partes, né? O São Paulo ainda fica com um pedacinho do direito federativo do jogador, 10%, que era a diferença para poder liberá-lo agora, mas não adiantava ficar com o Igor Gomes no elenco, com ele a cabeça no Atlético e daqui a pouco ele ia para o Galo. O Galo também recebendo ele agora já pode iniciar o trabalho desde o início. Então ficou bom para todo mundo. Do Sanches ele já não vinha sendo aproveitado, né, Chico, há muito tempo entre os titulares do Santos. É um belíssimo jogador, veio de uma contusão e agora vai buscar novos ares. Passou para ele, né? E boa sorte para o Igor Gomes. Eu quero deixar uma perguntinha no ar e a gente, no programa de amanhã, tentar responder. Diga. Por que o Corinthians não apresentou Fernando Lázaro oficialmente como técnico até hoje, hein? Boa pergunta, Boa hein? pergunta. Você está impossível hoje, Boa hein, pergunta. Então, vamos fazer essa... Quem sabe a gente não traz a resposta amanhã. Quem sabe não tem uma coletiva, de repente, né? Do novo técnico do Corinthians. Que foi prometido no ano passado. Sim, talvez estavam esperando o Vitor Pereira ser apresentado lá para apresentar, sei lá. Nada a ver. Nada a ver, não tem nenhuma coisa com a outra. Estranho. Bom, estranho. Resultado da enquete. Os campeões do mundo de 1994 e 2002 tinham obrigação de comparecer ao velório do rei Pelé. E a maioria respondeu que sim. Olha só, 77% dos votos. Por hoje é só. Obrigado, Chico. Obrigado a você. Obrigado, Osmar Garrafa. Até amanhã. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva. Fica agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Boa noite.